Boa noite, queridos, que o Senhor os abençoe. Glória a Deus. Quero convidar você a pegar a sua linda Bíblia e ficar de pé, que nós vamos ler a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 19. Por que eu estou falando 1 Reis? Alguém sabe por quê? É um livro. Se fosse Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, por quê? É carta, não é livro não, gente. É carta. Lembra do Silvio Santos, que ele não ganha, quem ganha é a carta. Não, só os antigos vão saber disso, né, Luciana? Só os antigos vão saber disso. 1 Reis, capítulo de número 19. Estou com saudade. Tem tanto tempo que eu não vejo vocês, desde domingo, hein? Poxa vida, a gente sente falta, né? A nossa família. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou, ele disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. E por último, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até o Horebe, o monte de Deus. Vamos orar, queridos? Pai amado, no nome de Jesus, honramos e glorificamos o teu nome. Não somos dignos sequer tocar na tua palavra, quanto mais proferi-la. Meu Pai, em nome de Jesus, que não seja eu aqui, meu Pai, mas seja o Senhor falando ao coração dos teus servos. Guarda-os, abençoa-os, fortalece-os nesta noite, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, querido, pode se sentar. Aleluia. Nesta noite vamos falar sobre algo que não acontece com você, nunca aconteceu. Esgotamento espiritual. Alguém já teve esgotamento espiritual? Todo mundo é super-herói aí? É, pastorzão. Esgotamento espiritual. Estamos diante, queridos, de um dos profetas que vivenciaram fenômenos dos mais terríveis sobre a terra. Imagina um vale, 450 profetas de Baal, completamente mortos. Deus se revelando ali, lançando fogo do céu sobre aquele holocausto. Meus amados, algo muito poderoso estava acontecendo ali. Acabe, um rei, que decide tomar decisões muito equivocadas, a começar pela sua esposa Jezabel, que trouxe consigo tradições, costumes e uma forte idolatria. Vários profetas foram mortos a fio de espada. E ali estava sozinho o profeta Elias. E ele obteve, queridos, ele sempre esteve ali. E ele era a voz do Senhor em Israel. E diante de Acabe, diante de todas as loucuras de Acabe, ele sempre afrontando o rei, sempre posicionando o que era um atributo, um posicionamento, uma direção do Senhor. E ele toma as devidas ações e Deus o usa de maneira gloriosa. Mas depois desta grande vitória, 450 profetas de Baal mortos, o fogo do céu descendo, Deus manifestando a sua glória,
Aquele homem, ao ouvir que Jezabel estaria vindo atrás dele, o seu coração se turbou e ele saiu em disparada. Preferiu se isolar. Nem o seu moço, fala seu moço de uma forma tão carinhosa, o profeta Eliseu, novinho, nem o seu moço, ele quis que fosse com ele. A Bíblia fala, queridos, você leu comigo, que ele desejou a morte. Sabe, amados, existem momentos em nossas vidas que as dificuldades batem. Eu não sei quanto a você, meu amado, mas temos uma necessidade tal, por exemplo, se fosse de fato o momento de Elias ter sido finalizado ali, o tempo dele finalizado, Deus não mandaria um anjo, Deus não mandaria comida, Deus não cuidaria dele, porque Deus tinha um plano, fazia parte do processo de crescimento, desenvolvimento de Elias, passar por aquela dificuldade. Não se esqueçam que quando Elias foi tomado, antes de sair de cena, Eliseu falou, Senhor, eu quero porção dobrada do que estava sobre Elias. Por quê? Porque existia um fluir de Deus muito notório. Era claro aos olhos de todos o que Deus fazia através daquele homem. Mas naquele instante, aquele homem, o líder dos profetas, a voz de Israel, passou por um momento de dificuldade. Esteve ali no zimbro. Entenda, meu amado, em algum momento da caminhada, você será desafiado por um momento de luta. Um momento em que você olhará para o lado e para o outro, e você até se sentirá só, mesmo sabendo que Deus está contigo. Mas eu vou te reforçar isso. Deus sempre estará contigo. Amém, queridos? Assim como Ele foi com Elias, sempre estará com você. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas saiba, existe uma canção das antigas, diz assim, eu quero ser, Senhor amado, como um barro nas mãos do oleiro, quebra a minha vida, presta atenção, quebra a minha vida, faze-a de novo. Entre o quebrar, tudo que foi construído, e muita coisa foi construída de maneira equivocada, quebrar, transformar em argila de novo, sentar no pé, ali na mãozinha do oleiro e passar por todo o reprocesso, é um tempo, é um delta T. Essa música, queridos, ela retrata exatamente o que precisa acontecer conosco. Quando eu vim para Cristo, meus amados, eu tinha uma formatação de vida. E nessa formatação de vida, a poligamia estava certa, beleza. Estava certo agir um monte de forma, de maneira equivocada. A lei de Gerson, como disse a pastora Ana domingo, era lei na minha vida. Tinha que ganhar em tudo. Então, a gente cresceu com uma formatação. Tem tanto ismos hoje em dia, é o feminismo, é isso, é aquilo, é política, é não sei o quê, é tantas vertentes, tantos vieses que se levantam. E você tem que olhar e simplesmente ver, Deus, você está nisso? Se Deus não estiver, você vai ter que ser quebrado. Se a tua visão, o teu ponto de vista não estiver nas páginas da Bíblia e não estiver em Deus, você vai ter que ser refeito. E aí, quebra a minha vida e faze-a de novo. Naquele momento, queridos, existia um elemento dentro de Elias, que mesmo depois de ter ganho daquele Maracanã lotado, de goleada, Elias, diante de todos aqueles profetas, todo Israel assistindo aquele grande episódio, mesmo depois daquela grande vitória, ele foi no fundo do buraco. Meus amados, existem momentos que isso acontece. O momento em que você é desempregado, você fica desempregado.
Momentos que você observa os recursos simplesmente somem. Um momento, querido, em que você tinha hoje e amanhã não tem mais. Você tinha um cafuné e, de repente, houve um falecimento e aquela pessoa não está mais ali do seu lado. E, de repente, você tinha tudo na mão e, de repente, tudo sumiu. Meus amados, às vezes passamos por esses momentos e entenda, é necessário passar por esses momentos. A Bíblia nos orienta a valorizarmos tudo em todo tempo. Falamos lá, queridos, na aula, na reuniãozinha que nós tivemos com os líderes de redes, de célula, né, e de alfas, lá em cima, no domingo. E a gente estava falando sobre a parábola do semeador. Do semeador não, dos talentos. A um, Deus deu 5. A outro deu 2. E a outro deu 1. E tempos depois, aquele senhor ali da fazenda, ele volta. E aí, o que você fez com esses 5 talentos que eu te dei? Eu multipliquei, chefe, toma aqui. Opa, servo bom e fiel. E você que tem 2 aí, quantos o que você fez? Multipliquei, eu tinha 2, agora tem 4. Opa, servo bom e fiel. Aí quando detecta aquele outro, que foi negligente com o que Deus deu, ele foi negligente, foi preguiçoso, procrastinador, sabe, querido, esse aqui, o fazendeiro olha para ele, o que você fez? Rapaz, você não tem vergonha na cara? Até o que você tem vai ser tirado, me dá esse 1 aqui, toma, você que tem 5, você que tem 5 multiplicou em 10, você recebe e você fica sem nada. Meu amado, para e pensa. Muitas vezes o Senhor Deus tem colocado elementos valiosos em nossas mãos, e nós não temos feito a coisa da maneira correta. Quando você não faz uma coisa da maneira correta, simplesmente às vezes o resultado não vem. E quando o resultado não vem, não queira culpar Deus. Olha para você. Elias, ele poderia ter ficado aonde estava. Ele poderia estar ali buscando o Senhor aonde estava. Ele decidiu correr. Ele decidiu sair. Nós não vamos julgar Elias. Afinal de contas, às vezes a gente faz a mesma coisa. Mas o fato é que Elias, ele faz uma jornada de tomadas de decisão que são interessantes e fazem a gente refletir. Olha que coisa incrível acontece, mesmo esgotado. Verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que meus pais. E aí, queridos, querendo ou não, ele entrou numa categoria que o Senhor Deus traz para aqueles que ele busca e são os chamados verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em... Você ouviu alguma música bonita aqui? Era uma canção de Asaf? Era uma canção de Davi? Não era. Mas naquele momento ele pega e ele rasga o seu coração. Para quem? Para Deus. Todas as vezes, queridos, em que você for moído, e você apresentar o seu coração a Deus, mesmo que sejam em lágrimas de sangue, o Deus eterno, ele começa um processo maravilhoso de agir na tua vida. E o Deus eterno, ele está de prontidão, pronto para ouvir o que você tem a falar para ele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, igreja? Segundo Crônicas 7:14. Meus amados, para e pensa. Olha o que disse Jonathan Edwards. Quando Deus tem algo muito grande para realizar em favor da igreja, o desejo dele é que esse ato seja precedido por orações extraordinárias pelo seu povo. A oração, ela começa o tremor de terra. A oração, ela começa o mover de avivamento. Quantos já ouviram falar do avivamento da Rua Azusa? Sabe quando começou o avivamento da Rua Azusa? Eu não me lembro agora de cabeça o nome. Rosina se lembra o nome daquele pastor? Que ele perde a sua filhinha. Naquele momento começa
sabe, toda a igreja clamando junto pela dor daquele pastor, da sua família. Aquela oração desemboca, queridos, em algo tão extraordinário que começa um fluir do Senhor. A morte da filhinha daquele pastor. Deu um branco aqui agora o nome dele. Olha o que Hernandes Dias Lopes fala também, pastor querido, queridos, que nós amamos muito. Quando o povo começa a buscar avivamento, a primeira necessidade que se sente é orar. E quando a igreja ora, ela mesma é transformada. Sua vida ganha novo vigor e maravilhas começam a acontecer. Amém, queridos? Isso é lindo do Senhor, porque o Deus eterno está agindo. Queridos, a ausência de oração, ela vai impedir o seu fluir. Às vezes, meus amados, a gente tem uma impressão, a gente é direcionado por Deus no altar dele, a direcionar os irmãos a orar, a buscar, a correr atrás, a suar a camisa. E simplesmente, às vezes, a gente percebe que tem irmão empurrando com a barriga. Tem atitudes que você observa, cara, não é possível. Não é possível. Quanto tempo esse rapaz aí tem na igreja? Quanto tempo essa moça tem na igreja para ter umas atitudes dessas? É sério mesmo que está falando isso? Os dois ar-condicionados estão no ventilador, tá bom? Eu acho que eu trouxe a resposta que vocês queriam. Era para mim porque eu estou suando. Queridos, está bom o ar-condicionado no ventilador? Tá. Vocês estão com frio, calor aí, não? Olha o que diz Tiago, capítulo 4, verso 2. Nada tendes, porque não pedis. Olha o que diz Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pare e pensa, queridos. Jeremias, capítulo 35, verso 3. Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Meu amado, só se você buscar, só se você clamar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Opa, tem que custar alguma coisa. Tem que custar. Hoje em dia você entra na internet e você é bombardeado de informações. Olha, você vai comprar aqui um robô que você vai trabalhar 1 hora por dia e vai te dar e você vai ficar rico. Você percebe? Tem várias coisinhas dessas anunciando na internet. Meu amado, para e pensa. É sério mesmo? É sério isso? Vai ralar, gente? Vamos trabalhar? Vamos arregaçar a manga? Você já viu alguma coisa ser realizada sem esforço? Tem que ralar. Vai ser forte que nem a Luciana ali, ó. É muito supino. Há quantos anos, Luciana? Há quantos anos? Vamos botar uns 20 anos de malhação, não é não? Mais que isso? Aí eu vou revelar a tua idade, aí não pode. Tá bom. Não pode. Entendeu? Tu tem que malhar. Tu tem que ralar. William Seymour, exatamente. Obrigado. Falou bonito, hein? William Seymour para os íntimos. Williezinho. Meus amados, disse que o fluir do Espírito Santo, lá em Los Angeles, era tão poderoso que você sentia quarteirões, a presença de Deus, quarteirões depois. Diz que por semanas as pessoas não voltavam para casa. Elas iam do trabalho, mas voltavam para a igreja. Coisa linda. Olha aí, dados. O ponto falou, você ouviu? O ponto falou. Meus amados, a Coreia do Sul passou por um grande avivamento. Qual é o nome daquele seriado que você está vendo mesmo? Autorama? Motorama? Qual é o nome? Alguém aqui vê Autorama também, esse negócio? Gente, está virando uma febre. Sem querer, eu estou divulgando demais o negócio. Corta. Aí me aparece uma menina, que é da Coreia do Sul,
E ela simplesmente atravessa a fronteira e não percebe, está na Coreia do Norte cercada de soldados. Você já viu essa? É o parapente que mandou ela para lá. Já deu até o título lá atrás, eu ouvi alguém falar. Pousando aonde? No amor? No amor? Agostinho está vendo Autorama também. Queridos, a Coreia do Sul, ao contrário da Coreia do Norte, que tem uma linha ditatorial muito poderosa, muito firme, para você ter uma ideia, não existe internet liberada na Coreia do Norte. Não existe. Você só pode adorar Rim Han-chun, como é que é o nome dele mesmo? Rim Jong. Aquele rapaz com rostinho nordestino de olho puxado. Parece com o Tomás. Tomás, olha para trás, Tomás. Olha para trás, Tomás. Parece com você. É só botar uma roupinha militar aí e tirar a barba. Queridos, ao contrário da Coreia do Norte, a Coreia do Sul, ela recebeu um fluir de avivamento muito poderoso há 2 décadas atrás. Para que você tenha uma ideia, existe uma contagem aproximada de 500 mil pessoas convertidas a cada ano. Queridos, é algo tão poderoso. E sabe como começou o avivamento lá na Coreia do Sul? Era uma oração ao meio-dia. E essa oração ao meio-dia, ela passou, virou um ano. E alguns pastores desistiram da oração, falando, não adianta de nada. É melhor destinar esse tempo aqui que a gente está fazendo essa oração ao meio-dia, e a gente ir visitar as casas e pregar nas ruas. Mas teve um grupo que permaneceu ali, trabalhando junto, orando, buscando junto. E sabe o que aconteceu, meus amados? O avivamento do Senhor chegou lá na Coreia do Sul. Queridos, há um tempinho atrás, nosso irmão Crivella, ele pegou o final disso, lá na África do Sul. A África do Sul, queridos, vivia um sistema muito complicado. Tendia a um Rio de Janeiro piorado, sobretudo por conta da expansão do Soweto, a maior favela do planeta, está lá na África do Sul. E aí, queridos, um cenário de guerra civil complicado, tudo muito complicado. Os irmãos das igrejas da África do Sul começaram a orar. E sabe quanto tempo durou a oração lá na África do Sul, até que tivesse o grande fluir de Deus e um avivamento naquele lugar? 12 anos. 12 anos para que o fluir de Deus fosse incrível. Nós tivemos aqui com um irmão, eu esqueci o nome dele agora, e ele estava num país que estava sendo altamente perseguido, e aí foi um pastor que ligou para o pastor Crivella, pode segurar meu filho aí? Ele esteve aqui ministrando, não me lembro agora o nome dele, tinha um CDs dele ali. Meus amados, ele quase foi morto, porque não podia se falar de Jesus em nenhum lugar da cidade. Então eles se reuniam nas casas e os soldados passavam pela janela, passavam pela porta para saber. E aí eles sempre fingiam que era uma festa de aniversário. As células sempre eram uma festa de aniversário. Porque quando percebia que era um culto ao Senhor dentro do lar, entravam e matavam todo mundo. Você está entendendo o que está acontecendo? Em momentos de luta e dificuldade, queridos, irmãos, servos do Senhor, param e oram. E quando oram, ao manifestarem o fluir do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Então, entenda, o nosso momento de esgotamento espiritual. Vou falar para vocês, eu estava passando por isso até semana retrasada. Há 4 semanas atrás. Você percebeu que eu estava passando por esgotamento espiritual? Você percebeu? Percebeu? Eu estava. Entende? Sabe por que você não percebeu? É porque eu confio no meu Senhor. É porque eu sei que Ele está agindo. Meu amado, não precisa ficar demonstrando.
E olha, por muitas vezes eu chorava, eu pegava e gritava. Por vezes aqui nessa pedra preta, era lágrima que pulava do olho e era grito. Senhor, me ajuda. Você está entendendo? O que você tem a fazer é não se conformar. Porque você pode ir para debaixo de um zimbro e você vai ter um Deus maravilhoso, misericordioso, que vai cuidar de você. Ele vai mandar tudo que você precisa. Mas é muito melhor quando você toma posturas de fé. Quando você age como esses irmãos da Coreia do Norte, do Sul. Profetizando pela Coreia do Norte, hein? Coreia do Sul, da África do Sul, lá de Los Angeles, lá da Grã-Bretanha. Meus amados, nós tivemos um avivamento maravilhoso aqui na Argentina. Agora, meus amados, no início dos anos 90, Carlos Anacondia. Que coisa linda o fluir de Deus acontecendo ali na Argentina. Mas a pergunta é, cadê? Como está hoje? Entenda, querido. Lucas capítulo 11, versos 5 a 8. Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegando de viagem procurou-me e eu não tenho nada para oferecer, e o outro lhe responda lá dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, ele dará tudo o que tiver necessidade. Você já teve um vizinho assim que pedia açúcar? Pedia um salzinho? Eu tinha lá no Engenho Novo a gente tinha. Oi, vizinha, tudo bem? Você tem um pouquinho de açúcar? Eu esqueci de comprar. Mas toda semana tinha um negocinho. Meus amados, eu me lembro de uma época que minha mãe falava, não vou abrir essa porta não, eu já sei que é, e não sei o que lá. Mas aí a mulher tocava, vou abrir essa porta. É disso que Jesus está falando. E sabe com qual teor Jesus está falando? Para intensificar a sua oração, para que você persista no que você está colocando diante de Deus. Amém, queridos? Meu amado, insista. Nós temos que continuar. Deus tem tudo a fazer no seu tempo certo. Mas entenda que Deus está chamando você para o jogo. Mas Deus sabe tudo que eu faço. Ele no tempo certo, Ele vai fazer sim. Mas, meu amado, entenda uma coisa. Quem liga na terra? É você. Quem bate na porta? É você. Entende? Se você não fizer, quem vai fazer? Se você não clamar, quem vai clamar? Meu amado, eu não sei quanto a você, eu acabei de fazer 30 anos com Jesus. 31 anos agora. E eu conheço pessoas que estão na mesma que eu conheci lá no meu primeiro ano de cristão. Estavam na igreja. Estão na mesma. Não evoluíram. Não sentaram nas mesmas cadeiras. Fazendo as mesmíssimas coisas. Meu amado, Deus te chama para novidade de vida. Deus te chama para sacudir, querida, essa roseira aí. Para fazer acontecer. Entra ano, vai ano. Tivemos segunda-feira com o irmão Azaf Borba. Dele falando da pandemia para cá. Eu já estou lendo a Bíblia pela 3ª vez. Da pandemia para cá. E você, quantas vezes já leu a Bíblia? Você sabia, queridos, que criancinhas muito novas no mundo muçulmano já leram o Alcorão pelo menos 2 vezes até os 10 anos de idade? Você sabia? E é bem grosso. Você sabia disso? Meu amado, para e pensa. É muito gostoso viver os milagres de Deus. É muito gostoso viver num cenário de graça, onde Deus te abraça, onde você levanta as tuas mãos e adora e você sente a presença. Tudo é maravilhoso, mas não te isenta de buscar profundidade, leitura. Amém, querido? Se você não fizer assim, toda a igreja foi convidada, meu amado, ainda há pouco. Poxa, foi dado Bíblia de estudo. Você não sabe mais nos bastidores, Dione sabe disso.
Eu fiquei brigando, porque a princípio era só líder e pastor. Eu falei, não, meu irmão, mas olha, os irmãos, eles estão aí se preparando. Olha, tem vários que vão se preparar para liderar grupos e não sei o quê. Tá bom, pastor Márcio, pode liberar. E aí eu vou lá e chamo. Toda a igreja, vamos embora, aproveita. Cadê? Estava cheio, estava bonito. Teve gente de São Gonçalo aqui. Teve gente de Petrópolis. Teve pastor que veio de muitos lugares distantes. Mas, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio que seremos, queridos, muito em breve uma igreja que vai citar trechos inteiros da palavra na ponta da língua, que pregarão a palavra, queridos, e terão toda ela na cabeça. Meu amado, para e pensa. Servimos ao Deus do universo. Os abatimentos podem chegar, coisas que a princípio você não consegue entender. Mas o Senhor, Ele é Senhor sobre a tua vida, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Ele é Senhor. Então significa que você é o microfone e essa é a mão de Deus. E Ele está guiando você, certo? Às vezes o microfone quer fazer as coisas sozinho, né? É disso que estamos falando. Quando o microfone quer viver sozinho, fazendo as suas coisinhas, não vai rolar. Vai quebrar a cara. Quando não quebra a cara? Quando fala, eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim a tua vontade. E aqui nesse momento, Deus comanda e você é feliz. Feliz por obedecer. Feliz por quebrar, queridos, os seus paradigmas pessoais. E entender, querido, que quando você se desenvolveu como ser humano, muita coisa que você aprendeu precisa ser colocada ali no lixo da Columbe. Meu amado, você tem que apresentar diante do Senhor e falar, Senhor, por favor, tira tudo de mim e enche-me de ti. Vocês estão entendendo o que Deus está falando nessa noite, amém? Vou fazer uma pergunta de novo. Quantos aqui já passaram por abatimento espiritual? Ah, agora foi de primeira, que no primeiro momento você só ficou com vergonha. Meu amado, sabe por que eu pedi para você levantar a mão de novo? A pior coisa que existe, 1 João, capítulo 1, a palavra de Deus fala que nós pecamos. E se falamos que não temos pecado, chamamos o próprio Deus de mentiroso. Então nós pecamos. Às vezes é fácil falar, Senhor Deus, perdoa os meus pecados. Falou nada. Senhor, me perdoa, porque eu tenho me masturbado. Eu tenho pensado lá na outra, lá, ó. Senhor, me perdoa, porque, puxa vida, eu tenho... Sabe, querido, chama pelo nome. Chama pelo nome. É aquele, você já viu um rodeio? Já viu como é que é o negócio? O cara senta em cima do touro lá, dobra a mão lá um monte de vezes, entendeu? Sai aquele bichano lá, não é aquele negócio pulando para tudo que é lado. Assim é o teu pecado, meu amado. E você precisa chamar pelo nome. Você tem que ter a habilidade do Senhor para derrotar o seu inimigo. Amém, amém, querido? Amém. Que o Senhor Deus te fortaleça. Que o Senhor Deus te direcione. Porque você tem que chamar pelo nome o que é. Às vezes as pessoas julgam errado. Por exemplo, um manifestar de um demônio numa pessoa. Eu tive uma vivência, né? Cresci ali junto a demônios. E eles falam, isso tem uma característica muito comum entre os demônios, é que eles entregam tudo mesmo. Eles falam tudo na íntegra. O demônio que quase matou meu pai, ele pegou e falou claramente, eu fiz, e o voodoo está lá naquele lugar, e falou, declarou aonde estava o voodoo, cheio de alfinetim, para matar meu pai. Ele entrega. Então, querido, às vezes é importante você pegar, quer trabalhar em cima de uma pessoa, aonde é a brecha? Sempre faz aquela graça toda, em nome de Jesus, chega de graça, fala de forma objetiva, aonde está a porta de entrada da tua atuação na vida dessa pessoa? Ele vai relatar, em nome de Jesus sai. Mas está entrevistando, o que Jesus fez lá com aquele rapaz ali, o gadareno? Entende, querido? Nós precisamos ser sábios. Às vezes, nos posicionamos como crianças. Chama o pecado pelo nome. Se arrepende verdadeiramente do seu erro.
Elias estava ali debaixo do zimbro, estava abatido, estava tudo muito complicado ali para ele. E ele entendeu que precisava se unir ao Senhor. Ele precisava da misericórdia de Deus e precisava do suprimento. Uma vez eu estava correndo uma corrida, uma meia maratonazinha, aí a gente saiu de São Conrado, passamos ali, Leblon, Ipanema, quando chegou lá no Leme, acabou o fôlego, eu estava quase morrendo. E me apareceu um cara assim, sempre eles distribuem coisas, água, não sei o que, na meio da corrida, e apareceu a distribuição de Gatorade. Eu botei 2 goles daquele negócio na boca, peguei o ânimo de novo, o corpo, caramba, e eu me surpreendi, aí consegui correr, devagarzinho, mas cheguei até o objetivo. Às vezes eu e você precisamos de um Gatorade. Precisamos, queridos, de uma vitamina adicional. E essa vitamina é aqui, olha. Só aqui. Só aqui. Não é show gospel, não é Cláudio Duarte com pregação bacana, né, que você vai se divertir um pouco, não é no teatro, não é no cinema, não é, sabe, não é vendo, não é. É você e Deus. Aleluia. É você e Deus, amado. Aleluia. Deus quer que você se rasgue, que você se coloque, porque o avivamento na tua vida vai começar através da tua oração. Só um aleluia, queridos, para o Senhor. Quantos podem dizer aleluia? Aleluia. Para não deixar a irmã no vácuo. Se queremos de fato um grande mover do Espírito Santo, que ele possa trazer vigor para os salvos e a salvação dos perdidos, temos como desafio bombardear o céu com as nossas orações. Você se lembra, queridos, como fez Jacó? Não te deixarei ir enquanto o Senhor não me abençoar. Meu amado, é posicionamento. Às vezes, queridos, você, não dá para ir no monte. Faz da tua casa o teu monte. Faz do teu quarto o teu monte. Precisa marcar vigília na igreja? Faz você a sua vigília, amado. Você maratona séria aí direto quando veja 4 da manhã. Olha lá, vários irmãos fazendo risadinha com ponta de boca. Olha lá. Não é verdade? Pipoquinha do lado, quando acorda. Céus! Copo de Coca-Cola para um lado, não sei o que para o outro. Já experimentou guardar uma madrugada? Senhor, eu quero dedicar uma madrugada para te buscar. Eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, vamos ser sinceros. Pai, eu tenho cometido equívocos. Eu tenho mentido. Senhor, eu tenho tido relacionamento íntimo de forma errada, com a pessoa errada, tudo errado, e eu preciso que tudo mude. Meu amado, enquanto você não vivenciar isso, experimentar isso na íntegra, você não vai conseguir caminhar. Se você está esgotado, você precisa de um avivamento. E muitos falam de avivamento em tom coletivo, mas estou falando de maneira individual. Meu amado, você precisa. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Queridos, esse momento é um momento onde o Senhor Deus começa a trabalhar. Às vezes você está completamente detonado, você não tem força para nada. Eu confesso. É difícil às vezes mesmo. E o pior quando você tem que, não é que fazer isso de maneira muito clara assim, né? Você tem que ser você, mas às vezes é ruim quando a faca está no peito e você tem que cuidar de pessoas. E você sabe que naquele momento tu está sangrando, igual aquele filme do cara que tomou 3 tiros e está carregando o outro nas costas. Mas é assim que o Senhor Deus age e Ele fortalece os seus servos. E em nome do Senhor, querido, que você possa saber que você é um discipulador do Senhor. Você é um discípulo do Senhor, para cuidar de outras vidas, sabendo que o Senhor está cuidando de você.
E, meu amado, eu vou te falar e vou relatar um segredo para você. Dessas vezes que eu estava completamente furado de bala e cheio de sangue. Nessa hora, e a Rosina até saiu, não gosta de sangue, já saiu, né, ficou um assunto sangrento, Rosina. Tá bom, é a água. Queridos, quando você pensa que está dando, é a hora que você recebe. É a hora que você pensa que está dando, é a hora que você mais recebe. Os momentos que eu sou curado por Deus é quando eu me coloco à disposição de irmãos. Quando eu me coloco à disposição de pessoas. Quando eu faço uma lista de oração e começo a orar por nomes, eu percebo que eu sou aliviado. Salmo 121, queridos, fala de uma maneira tão linda. Pode botar na tela, Vitória, por favor? Olha que coisa linda acontece aqui, nesse salmo. Algo especial do Senhor. Observa. Repara se o salmista, nos seus primeiros versículos, não está abatido e precisando de ajuda. Observe. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Para alguém falar assim, é porque está precisando de socorro. Sim ou não? E aí ele continua. Ele mesmo responde. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. E por aí vai. O que era o momento de dor e aflição, já mudou. Porque ele estava em Deus. É dessa maneira que você será restaurado. Então entenda, amado, você vai passar por momentos de esgotamento. Isso pode acontecer. Nesse momento, não se abata. Não vai pescar o peixinho do passado. Satanás vai querer te levar, queridos, a telefones das meninas do passado. Satanás vai querer te levar aos barzinhos, onde fumava o seu negocinho e bebia o seu negocinho também. Satanás vai fazer com que pessoas cruzem o seu caminho. No momento de esgotamento, seja humilde para reconhecer o seu equívoco e se coloca diante do Senhor. Detecta onde está faltando, qual ingrediente falta, e fala, Deus, me ajuda. É exatamente o que o versículo 1 falou aqui. Da onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, queridos? Entenda. O Senhor Deus, Ele mandou o Espírito Santo para você. E é o auxiliador. O Espírito Santo, ele estará sempre do teu lado te pegando pela mão. E entenda, nenhuma solução nesse momento de esgotamento poderá ser bem-sucedido se não estiver na palavra, se não estiver em Deus. Tudo que não vier do Senhor, chuta aquele laço. Amém, querido? Aquele rapaz que liga com aquela voz de veludo, aquele lá do passo, chuta aquele laço. No meio da madrugada passou o canal, veio aquele lá, chuta aquele laço. Muda o canal, muda aquele laço. Não é do Senhor. Não é porque não tem alguém do seu lado que ali vai te apontar, vai julgar. Não, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Meu amado, para e pensa. Eu tenho 49. Mas a minha censura para ver programa é de 10 anos. Você entendeu? Meu amado, foge de toda aparência do mal. Isso não vai te edificar. Ah, mas é para dar uma esquentada aqui. Não vai te esquentar coisa nenhuma. Isso aqui vai te levar para um momento... O que tu falou aí, Bruno? O inferno esquenta. Meu amado, para de bobeira. Entenda quem você é. Você não pode esquecer quem o teu Deus é. E depois você não pode esquecer quem você é. O teu Deus, Ele fez tudo acontecer para que Jesus viesse e morresse por você. Jesus ressuscitou por você. Ele mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de você. E aí, para que você possa correr, para fazer as coisas complicadas, Provérbios fala, Deus odeia os pés que correm para fazer o que é mal. Uma coisa é você
escorreguei. Caramba, Senhor, me perdoa. Outra coisa é, estou planejando aqui. Aí não, amado. Aí não. Deus, nesse tempo, Ele chama homens e mulheres para serem guerreiros seus. Para ser, queridos, homens e mulheres que façam a diferença em seu nome. Para que o nome dele seja glorificado. Não aguentamos mais os maus exemplos. Não aguentamos mais. Não podemos mais. Toda hora tem, querido, alguma coisa aí. Quando vem de mídia, a gente já até espera, né? Que é alguma coisa, que a mídia desse mundo maligno é uma coisa complicada. Mas, infelizmente, toda hora tem um servo de Deus pisando na banana, escorregando. Toda hora. Não podemos. Não podemos dar mole. Amém, queridos? Se você não buscar, você não será cheio. Se esse copo estiver furado, vai vazar a água. Seja cheio, fecha as brechas e seja cheio. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João capítulo 16, 13. E a palavra de Deus diz de maneira muito clara: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Meu amado, em nome de Jesus, para refletir, para ver o que você está pensando, para ver as tuas atitudes, o que sai da sua boca. Meu amado, não somos religiosos, eu sou o primeiro a não ser, eu não sou. Jesus foi a marca máxima da contradição. Jesus quebrou tudo. E Ele falou, é isso aqui. Uma experiência nova. Meu amado, para e pensa. Mesmo depois de Adão ter pecado, Deus poderia ter gritado de onde estava. Adão, deu mole, eu vi. Ele foi andando. Deus foi andando até Adão. Deus nunca abriu mão da intimidade. O Senhor Deus quer ter intimidade contigo. Qual foi o ministério de Jesus mesmo? Ministério da reconciliação. Ele dá oportunidade em todo o tempo. Em nome de Jesus, amados. Vamos ser homens e mulheres que fazem valer o sangue derramado naquela cruz. E por fim, eis, portanto, que restaurarei o ânimo do abatido. Quem está abatido aí nessa noite, escuta. Eis, portanto, que restaurarei o ânimo do abatido, animarei o exausto e darei forças aos enfraquecidos. Jeremias 31, 25. O Senhor Deus, Ele é contigo. Nada pode te parar, amado, por causa dEle. O Senhor Deus, Ele tem um plano de restauração para a tua vida que é incrível. Para e pensa. José do Egito, até ele ser vendido pelos irmãos e se tornar governador, muita coisa aconteceu. Ele poderia ter xingado, reclamado. Em nenhum momento se viu ele reclamar. Foi levantado falso testemunho, foi lançado na cadeia, foi vendido como escravo. E em todo tempo adorou a Deus. Adore ao Senhor. Por mais difícil que seja o momento que você está passando, adore o Senhor. Saiba que Ele está cuidando de você. Meu amado, em nenhum momento ouse gritar, xingar. Dentro da sua casa, meu amado, entenda. Começou a gritaria ali, um momento complicado ali entre marido e mulher, coisa com o filho. Para, não grita. Nada de descontrole. Vem cá, dá a mãozinha aqui, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Ai, eu estou com uma dor de cabeça. Vamos orar. Ai, vamos orar. Ah, o meu filho. Vamos orar. Vamos orar. A oração é a nossa arma de guerra, queridos. Meu amado, vamos fazer valer o que o Deus eterno deixou para nós. Em nome do Senhor Jesus. Aparentemente, você está aqui, e você sabe disso. Mas o Deus eterno, Ele te lembra
porque basta cada dia o seu próprio mal. E não existe nenhuma provação maior do que você pode carregar. Então saiba, Ele cuidará de você. Mas entenda, esse dia vai chegar. E quando chegar, adore ao Senhor. Confie no Senhor. Vamos orar, queridos, amém? Vamos ficar de pé. Alguém está passando por um momento assim nessa noite? Tem alguém passando por um momento desses? Aguardando por uma resposta do Senhor? Isso aflige você? Passando por um momento de dificuldade e isso ainda aflige você? Está todo mundo bem? Aleluia, que coisa linda. Glória a Deus. Eu ia chamar você para vir aqui na frente, para a gente orar junto. Eu preciso.